então. Vamos lá. Eu tenho a dificuldade em ser tão breve quanto os meus antecessores, mas eu vou me esforçar. Bom, boa noite. Isso é bom para mim, porque aí eu consigo me controlar. É sempre mais difícil governar a si mesmo, né? Bom, enfim, primeiro agradeço e recebi o convite com muita alegria por uma série de coincidências que eu tenho em relação ao próprio parque, à luta do parque, né? Eu estava brincando com o Daniel quando ele me chamou, que quando eu saí de São Paulo, eu saí um pouco depois da ocupação do parque, há dois anos atrás, né? Com 2015, é isso, Guto? E eu agora estou voltando para São Paulo, e a primeira coisa que eu faço é isso aqui. Então, quer dizer, tem uma relação aí. Então, na verdade, eu marquei coisas muito pontuais para tentar abrir uma conversa em torno do parque enquanto luta política, né, enquanto um espaço de disputa política mesmo, inserido não só num contexto maior, como a Letícia chamou a atenção aqui, que é a cidade, mas também inserido no momento político em que a gente vive, porque o parque tem ele ocupa, ao meu ver, uma zona meio de fronteira, a luta do parque, com uma série de coisas que a gente tem vivido nos últimos tempos, né? E aí ele acaba sendo um laboratório interessante para mapear, ou pelo menos para ensaiar como que as forças políticas estão se movendo dentro da cidade de São Paulo. Então, obviamente, o parque, como a maioria aqui talvez já saiba, a ideia de reativar e ocupar o parque, embora ela seja uma luta bastante antiga, veio na esteira das lutas de junho de 2013. Eu mesmo conheci o parque e as primeiras investidas dentro do parque numa experiência de moradia coletiva que tinha na República, que chamava Como Clube, que também já lidava com uma série de questões que tem tudo a ver com a política hoje, queer, ocupação da rua e tal. Tive lá no primeiro fórum, ainda com o Célio Turino e com o Henrique Carneiro, na rua, na Roosevelt. E ali me pareceu interessante, porque parecia, pelo menos por uma parte das pessoas, havia uma disposição em radicalizar uma coisa meio baba-ovo que tinha acontecido em 2012, que foi aquela coisa do existe amor em SP e o empreendedorismo cultural, né, que acabou favorecendo em grande medida a eleição do ex-prefeito, direto ou indiretamente, a partir de um perigoso princípio que depois ganhou outras proporções, né, que era a ideia de movimento cultural, apartidário, empreendedor e assim por diante. Você vê como as coisas não nascem só de um lugar, assim, elas têm várias procedências. Mas, de qualquer maneira, colocou o problema imediato de como habitar a cidade e também de como o que a gente pode chamar, por falta de outro nome, de movimentos sociais, lidam com essa ocupação dos espaços, né? Se a gente pensar que junho foi detonado por uma pauta de mobilização, de mobilidade urbana, parecia bastante potente e bastante incômodo que as pessoas decidissem não se mexer, que as pessoas decidissem ficar num lugar, né? Eu sempre brinco que é a máxima do policial, né? Todo policial que vê uma rodinha de gente, a palavra dele é circulando, circulando, circulando. Então, essa coisa das praças, na época, né, tinha também toda a questão na Turquia, enfim, teve toda uma conexão que o parque catalisou, não só local, como planetária. Mas, de qualquer maneira, ele foi construído em termos de pares que conviviam agonisticamente, né? Quer dizer, tem essa coisa do comum e do inautêntico, mas também ele conseguiu produzir algo que, à época, eu chamei de incomum e também de inimaginável. Quer dizer, enquanto se pensava, vamos comprar o parque, vamos garantir o direito do parque, né? É como se fosse a única possibilidade tivesse no prefeito sancionar alguma coisa, no Ministério Público garantir, na lei X, no plano diretor ou qualquer outra coisa. E naquele momento, naquele primeiro fórum, falou, bom, o parque pode existir a despeito de tudo isso, ou melhor ainda, contra tudo isso, né? Contra a vontade do prefeito, contra a vontade do Ministério Público e assim por diante. O que também criou um outro par de tensão, que era, de um lado, uma política de negociação e uma disposição para ação direta e autogestão.
Veja que eu só estou indicando, não quero dizer o que é o certo ou errado, ou para onde o movimento tem que ir. Havia também, ainda mais na esteira do que Junho produziu, né, uma tensão entre algo de uma nova política, ligadas aos chamados novos temas, ecologia e assim por diante, e também do que eu gosto de chamar de uma antipolítica, quer dizer, de uma revolta que recusava qualquer tipo de canal. Quem viveu muito, e eu vou chegar aí, os 40 dias, viu que isso lá dentro era muito tenso, né? Inclusive tenso no limite da agressão física e assim por diante. O que eu acho muito saudável, na verdade. Eu acho muito engraçado essa utopia moderna, né, de que a política é o grande campo de pacificação, tal. Na verdade, a utopia que move a política é essa ideia de que é possível pacificar as relações, e não é possível, entendeu? Quer dizer, um dia vai, privatizado ou não, o cemitério do Dória, ali vai estar tudo pacificado. Enquanto tiver vida, né, a pacificação, pelo menos, não é nem um desejo, na verdade. Então, há também uma potência do ingovernável, o último par aqui, nessa segunda colocação que eu estou fazendo, e as impossibilidades ou as disposições de várias pessoas envolvidas entre uma potência ingovernável e a participação direta ou indireta em arte de governar. Bom, tudo isso compôs, para mim, né, numa leitura muito rápida e muito rasteira, o que se arrastou de Junho, criou o buraco da minhoca, produziu o primeiro fórum, até que se acumulou força suficiente para, independente da prefeitura, do Ministério Público e tal, ocupar o parque e fazer o parque existir por ele mesmo. Várias conversas que eu já tive com várias pessoas e tal, eu acho que os 40 dias lá dentro do parque foram maltratados assim, pelas próprias pessoas que tiveram ali. Maltratados em que sentido? Né? É claro que quando chegou a lei de reintegração de posse, a polícia foi lá para tirar todo mundo, isso é absolutamente frustrante. Mas quem viveu, quem ouviu falar, quem estava lá, os 40 dias foram super potentes. Tipo, muita coisa aconteceu ali dentro. Sei lá, tinha uma rádio ali dentro, tinha cursos acontecendo ali dentro, tinha cinema no meio da mata de madrugada, tinha yoga de manhã, teve rave durante 2, 3 noites, teve bloco de carnaval. Quer dizer, é engraçado, e eu concordo um pouco, se eu entendi bem o que a Letícia falou, a gente tem que sair mesmo dessa dicotomia Estado e mercado, porque tudo isso existiu sem Estado e sem mercado. Sem ser algo mercadológico. Claro que teve coisa ali, venderam coisas, compraram coisas, mas isso estava quase no campo da permuta ou quase de uma economia da dádiva. Né? E também sem o Estado, na verdade, contra o Estado, né? Porque, a despeito de tudo isso que estava rolando, o que se cobrava bom, qual que é o estatuto jurídico disso que está acontecendo aqui? Até chegar, e aí eu acho que é o grande risco que a gente está correndo nesse momento, em torno da luta do parque, até chegar a fatídica notícia de que ia se repatriar um dinheiro de corrupção do ex-prefeito Paulo Maluf, e teve a audiência também fatídica no Ministério Público, né, onde eu mostrei toda a minha arte diplomática também naquele momento, na época o prefeito Fernando Haddad, né, que veio, falou assim, que fez aquela pose de gestor benevolente, tentou criar uma dicotomia entre movimento de moradia e movimento de parque, né, vocês são mais a favor do sem-teto ou do coisa, aí fez uma onda com o Moinho na época e tal, mas até eu nem gostaria de personalizar muito, porque não é nenhum problema próprio do Haddad. Na verdade, ali ficou explícito como que uma experiência inédita, que alguns chamaram até de TAIS, tal, né, de Zona Autônoma Temporária, que eu acho que em alguma medida foi mesmo, como que ela é impossível de existir dentro dessa disputa mercado-Estado, e que talvez, né, mais do que a produção do que se chama mais comumente, desculpe a redundância, de comum, na verdade o que se produziu ali foi incomum. E foi tão incomum
que não conseguiu ter continuidade, mas isso não significa que o que foi feito ali deveria se perder, muito pelo contrário, né? Leu-se muito a derrota da reintegração de posse e falou-se pouco do que se produziu ali dentro, em termos, sei lá, de amizade, de proximidade, de experiência, de gente que nunca tinha vivido uma experiência de ocupação. E isso a gente sabe muito bem, pelo menos, se não por outras vias, pelo menos desde junho de 2013, que esse impacto subjetivo político nas pessoas ele é muito importante. E só para ser bastante honesto, talvez a única pessoa que pelo menos registrou isso em texto e entendeu essa experiência tenha sido o Peter, com um texto que ele mandou para a Folha recusou e ele acabou publicando em outro lugar, que agora eu não me lembro. Bom, então, hoje estamos de novo em torno dessa questão do dinheiro, da corrupção. Veja, eu sei que eu estou sendo meio caótico na fala, mas veja como condensa nessa questão do parque, assim, corrupção, participação, Ministério Público, relação com o poder municipal, relação com os vereadores, né? Tinha um monte de vereador ali. Teve um momento que foi muito bizarro, assim, tipo, sei lá, tinha um vereador do PSDB que apoiava o Parque dos Búfalos, mas no fundo o que tinha a ver ali era uma disputa política dentro da Câmara. Quer dizer, como que também a gente facilmente é colonizado, às vezes sem querer, por esse mundo da política. E esquece de olhar para essas experiências que são microfísicas, mas que não se trata de uma questão de tamanho, né? O micro e o macro, mas se trata de uma questão de potência. Elas são microfísicas e justamente por isso elas são potentes. Então, a gente se vê hoje, né, de novo, em torno dessa questão, né? A potência está em, de fato, sentar, né, como o documento que eu recebi por e-mail aqui, que é que condensa, que foi encaminhado ao Gilberto Natalini, secretário da Prefeitura do Município, Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Aí tem um monte de sigla aqui, parece stalinista, sei lá. Não, enfim. A questão é, será que esse convite a sentar e pensar o modelo do parque é um convite a ser considerado, né? Será que, independente do que as negociações de gabinete decidirem, porque a gente sabe muito bem que elas vão decidir a despeito da gente, a gente não estaria no momento, ou poderia usar esses dias do fórum para pensar, não em repetir a experiência dos 40 dias de ocupação, mas justamente para pensar fora dessa dicotomia público e privado, né? Fora dessa babaquice colocada pelo Dória, de que não é vocação do poder público administrar isso, aquilo. Gente, a gente tem que começar questionando até o que é público, porque, na verdade, nas cidades, hoje, não só em São Paulo, mas acho que em qualquer grande cidade, não existe mais nada que é público, né? Porque a gente toma, meio acriticamente, o público, o que é estatal, como sinônimo de público. E, na verdade, o estatal não é público, né? Ele é estatal. É uma forma da propriedade. Você tem a propriedade estatal, você tem a propriedade privada, mas não se rompe com esse estatuto da propriedade. Então, acho que as questões que seriam interessantes a gente conversar hoje, para encaminhar para uma conclusão, né? Ou para eu interromper a minha fala aqui, não, mas já estou falando demais já. Como retomar essas discussões que, por exemplo, motivaram a ocupação do parque em torno da ideia de ação direta e motivaram, pelo menos durante 40 dias, a existência do parque em torno da autogestão, dentro de uma interlocução com o Ministério Público, com a Prefeitura, com a Secretaria do Meio Ambiente? Será que isso faz sentido? Outra coisa, numa luta política como essa, será que a vitória é realmente importante? Sei lá, a Comuna de Paris foi derrotada. Ela é muito melhor que a Revolução Russa, para mim, por exemplo. A Revolução Espanhola também consta na história que ela foi derrotada. E dali você tem um número absurdo de experiências. Então, será que o que interessa é a vitória? Ou será que o que interessa é, de novo, produzir
mais uma situação onde todas essas questões vão ser colocadas em pauta. Por quê? A gente vive um momento político bastante curioso, para concluir, né? Que alguns vêm com extremo pessimismo, muitos poucos vêm com otimismo, mas eu acho que não é nem da ordem do otimismo nem do pessimismo. Eu acho que a gente vive um momento de esgotamento, né? E o esgotado, ele não é necessariamente o sujeito estar cansado. Cansado, a gente chega do trampo à noite, dorme, come e acorda no outro dia pronto para fazer a mesma coisa que a gente fez no dia anterior. O esgotado é aquele que não consegue mais possibilitar. Quer dizer, dentro do que existe, não é mais possível, né? Então, será que seria o caso ainda de nós, diante do absurdo que é todo o projeto de privatização do Dória, pensar no que existia antes como gestão pública estatal, ou será que é o caso da gente experimentar, ainda sob o risco de perder, ainda sob o risco de ser massacrado mais uma vez, outras formas possíveis a partir de um espaço concreto, porque eu acho que o PAC também tem isso, né? Eu acho que tem que considerar tudo isso que a Letícia colocou, né? Óbvio que, por exemplo, se dá tudo certo, digamos assim, e se faz um parque ali, aquilo vai ser uma maravilha para qualquer outro empreendimento imobiliário em torno do parque, né? E como que fica a questão do policiamento da Praça Roosevelt? E como que fica a questão da repressão aos moradores de rua? E como que fica a questão dos chamados usuários de crack, né? A gente vai ter um lugar... Será que a gente não pode pensar coletivamente uma pequena Cracolândia dentro do Parque Augusta, para o pessoal fumar uma pedra lá de boa, sem... Não é. Amsterdã só resolveu o problema das drogas injetáveis assim. Quer dizer, está na hora da gente sair um pouco desse campo do possível e, pelo menos do ponto de vista especulativo, pensar o inimaginável, né? Quer dizer, fechando agora realmente, esse momento de esgotamento, ele tem essa potência, ele não é do campo nem do otimismo, nem do pessimismo. Ele é do campo. As possibilidades se esgotaram, né? Todas essas caixinhas políticas que se tinha aí, que muitos tentam se refugiar. Vou dar um exemplo rápido, né? Por exemplo, todo mundo tem medo do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro, para mim, ele é um grito de desespero de algo que está morrendo. Né? Sabe assim, ele é o grito de desespero de algo que não existe mais. De algo que, assim, está definhando, está agonizando. Só que, assim, é uma coisa que é uma vida tão impotente, mas tão impotente, que ela não tem força nem para morrer. Né? Então tem que dar um empurrãozinho. Aí a gente dá um empurrãozinho de outras maneiras. Mas eu acho que, assim, o parque, como outras questões que estão sendo colocadas dentro da cidade, tem essa potência como experiência. Todo o resto, assim, projeto, pensar a cidade e tal, tudo isso é a sedução que vai convocar as pessoas a governarem com. E se é para governar com, né, pelo menos de minha parte, isso não interessa. Por quê? Eu vou pensar o quê? Eu vou pensar uma nova cidade. Os projetos modernos de cidade são projetos absolutamente falidos. Né? Por exemplo, uma cidade que nem São Paulo não é possível, sob condição nenhuma. Se alguém fala assim, eu tenho uma solução para São Paulo, eu tenho, destruir, acabar com a cidade. Porque ela não é mais possível. Né? Agora, se a gente tem um espaço dentro da cidade, dentro do centro, onde isso pode ser experimentado, vamos ousar, lutar, pensar outras possibilidades, como essa, né? Então, está muito problema ali, tem o parque. Né? Os moradores podem, sei lá, por exemplo, ter um lugar para eles tomarem banho, para eles repousarem, para eles fazerem a higiene diária deles. Né? E aí, sei lá, se ele fuma crack, se ele não fuma crack, não é da ordem do nosso juízo moral, muito menos do Estado, que não deve dizer o que cada um vai fazer com o seu corpo. Então, eu acho que é isso que eu queria colocar. Assim, vamos pensar o Parque Augusta a partir dos 40 dias que existiu lá. Né? Teve show da Mercenárias, teve show do Pequeno Cidadão, teve show, né? Teve discussão, teve filme. E não a partir desse bando de planilha. Tá? Esse dinheiro aí, ele é nosso, na verdade, mas ele é cenourinha da lebre da corrida de cavalo, entendeu? Sabe, assim, enfia esse dinheiro no cu, pronto.
seu nome? André, então. Foi legal você retomar isso, porque, assim, quando eu falei dos 40 dias, foi no sentido de que, não de que ele se bastava, mas de que a gente tem um vício de pensamento, é algo típico do pensamento ocidental, talvez só os antropólogos foram quebrar um pouco com isso, principalmente o Pierre Clastres e talvez o Marcel Mauss. A gente pensa pela escassez, a gente pensa pelo que falta, pelo que não tem, pelo que precisa, pelo que vamos construir. E nesse sentido, a gente talvez esquece um pouco de pensar o que tem, o que existe, né? Ou, para usar uma expressão meio brincadeira aí, do que temos para hoje. E é em torno disso que as lutas se dão, né? Eu acho que uma potência desse mundo, onde caibam vários mundos, como falou o Jean aqui, né? Está justamente a partir do momento em que se abandonou essa grande teleologia histórica da transformação final e do grande futuro, e se pensou que as lutas pontuais são muito importantes, né? Então, os zapatistas lutavam por um terreno muito específico e cunharam a versão contemporânea de algo que remete à própria tradição anarquista, né? De que mudaram o mundo sem tomar o poder. Todas as outras grandes lutas que vieram depois estouraram a partir de questões específicas. Até hoje, se tem uma grande controvérsia se era pelos 20 centavos ou não. Eu sou um dos que defende. Isso foi tão potente justamente porque foi por conta de 20 centavos. E começou a dar merda quando se começou a falar, não é por 20 centavos, é por direitos, não é por 20 centavos, é pela PEC, não sei o que lá. Aí deu no que deu, né? Então, quando eu falo, eu concordo totalmente com o Jean, está na hora da gente pensar a fragilidade de a gente não conseguir manter isso, né? Quem dera os 40 dias fossem 80, fossem 160 e assim por diante. Mas a gente precisa pensar no que foi possível fazer. Em relação à articulação das lutas, seria uma longa história, mas a gente sabe muito bem por que não tem articulação do Parque Augusta com o Moinho, por que não tem parque, entendeu? A gente não pode aqui também bancar o intelectual neutro e dizer assim, a gente não sabe. O Moinho teve lá. Não é questão de não é. Assim, existem, sim, questões afetivas, subjetivas, né? Existe essa bobagem, que eu também concordo com o Jean, assim, o centro, a periferia, o Parque Augusta é de classe média, não é de classe média, né? Bom, eu não consigo pensar um lugar mais propício para se pensar uma transversalidade de luta do que um espaço no centro da cidade, né? Dá para pensar a questão das mulheres, dá para pensar a questão dos negros, dá para pensar a questão da moradia, da especulação imobiliária e tal. Mas, enfim, também, e aí pegando uma coisa que para mim também é muito importante, que a Alana falou, talvez a grande jogada das relações de poder, né, da economia do poder, é justamente poder disseminar de que os nossos problemas são nossos, né? De que, então esse é o meu problema é mais importante que o seu, enfim. Então, se de um lado a gente tem que abandonar essa paranoia unificante, né? Porque toda vez que se discute esquerda, assim, temos que unir a esquerda. Não, eu acho ótimo. Acho ótimo que tenha lá o Moinho lá, o Parque Augusta aqui, o pessoal do Katsu lá, com o pessoal do Fluxo resistindo. Se em algum momento essas lutas vão criar interseções, que bom. Se não criar também, a gente não vai sair tipo o Messias, dizendo assim, vamos lutar junto, tal. Quando der, a gente está lá, quando der, eles estão aqui, né? Na verdade, eu acho que o que falta o que falta, né? Não é o que falta, mas assim, o que existe, ou o que Junho colocou, né? Já me chamaram de junista, mas enfim, não é por isso. Mas o que Junho colocou é que, cara, é justamente a multiplicação de diversas lutas pontuais que vai poder desestabilizar. Nesse sentido, eu discordo da questão da estratégia. Eu acho que a gente precisa de um pensamento anti-estratégico. Tipo assim, então é isso, agora o que interessa é, sei lá, garantir que não se saia a reforma do ensino médio. Então vamos ocupar todas as porras das escolas até os caras desistirem. Vitória. Entendeu? Depois de tudo que aconteceu, aumentou de novo a passagem e tal, mas naquele momento, quando o pessoal foi para lá, a passagem baixou, né? E por que se bota uma cortina em torno disso? Porque é óbvio que não interessa a ninguém aí no campo
do poder público não interessa nem a esquerda nem a direita, a ideia de que uma mobilização popular na rua derrubou a tarifa. E isso é um fato, isso não é uma interpretação. A tarifa caiu. Depois que aconteceu, foram outros 500, né, ou outros 20 centavos. Mas aí a questão é que a tarifa caiu. E é o que a gente não tem, né? Também eu já fui feliz em lembrar, assim, Cristiane, Exarcha. Aí a gente cairia, eu só vou jogar mesmo a provocação, a gente cairia numa outra discussão que é transversal ao Parque Augusta, que é assim, diferente da Europa, que tem virado um grande museu a céu aberto, né, então eu acho complicado, né, teria uma longa conversa sobre o que a Alana falou sobre a Espanha, tal, porque a Europa é outra coisa, enfim, aquela coisa maravilhosa que a gente viu essa semana em Hamburgo. Aqui, pelo menos, eram uns 10 corpos enterrados, no mínimo, sabe? Meu, briga no estádio, a polícia meteu um tiro no peito no torcedor do Vasco, tipo, aqui a parada é outro negócio, né? E aí o que teria, que eu falei que ia jogar e não vou desenvolver, além de todas essas questões dos cuidados, de onde a gente levar as crianças, da gente pensar, sim, nos usuários de drogas, eles não são monstros, eles não são, né, muito pelo contrário, né, crack não é droga de mendigo, tem um monte de gente fumando aí nas coberturas. Você acha que movimento 60, 70 pau, que o PCC é uma puta empresa, que nem o PCC movimenta aquilo lá só com dinheiro de mendigo? Por favor, né? Então, pensar isso, mas assim, pensar que dentro de toda essa história da especulação e tal, a gente vive um processo absurdo de militarização do espaço urbano, sabe? Assim, absurdo, absurdo. Qualquer coisinha, qualquer evento, um jogo de futebol mobiliza um corpo policial maior do que guerra, né? A gente viu aí recentemente o IPEA lançou o Atlas da Violência. Morreu no Brasil, no primeiro semestre de 2007, mais do que todos os atos terroristas somados no mundo. No mundo. E assim, morre por bosta. É porque é briga de torcida, é porque estava no lugar errado na hora errada, né? Tem até uma piada meio mórbida, assim, né? Que no Rio você não precisa nem mais... Não é nem mais a luta por viver, você precisa tomar cuidado para ver se vai conseguir nascer, porque o moleque tomou um tiro dentro da barriga da mãe dele. Nasceu com problema porque ele tomou um tiro dentro da barriga. Então, aí é uma outra discussão que é mais hard, que a gente devia fazer em algum momento, né, mas que passa também por essa questão do centro. Porque é isso, na verdade, o que talvez unificasse o Moinho, não é assim, vem Moinho, vem... O que unifica o Moinho, a Cracolândia, o Parque Augusta, tal, é justamente que, para a produção desse espaço gentrificado, dessa especulação imobiliária, isso está sendo garantido na porrada. E talvez, aí sim, caiba uma discussão mais interna ou uma discussão mais em torno do Parque Augusta, é que, por todas essas questões, o movimento do Parque Augusta está numa situação um pouco mais privilegiada em relação a isso. A gente viu como a polícia agiu na desocupação ali. Não foi igual foi no Moinho, onde eles foram lá e tacaram um tiro no Chiclete, que se apavorou e se escondeu dentro do barraco. Porque ali aquelas vidas não importam, né? Aquelas vidas são matáveis, aquelas vidas não são passíveis de luto. A vida de qualquer pessoa que está aqui é passível de... Quer dizer, da grande maioria das pessoas aqui é passível de luto. E aí é uma discussão um pouco mais hard. Mas que eu acho que a potência seria essa. Seria, não ficar dizendo assim, talvez a única parte que eu discordei da Alan, assim, a periferia não é a cidade real. É tão cidade quanto é cidade aqui. Agora, o que acontece lá por lá ser lá e o que acontece aqui por aqui ser aqui. Talvez a discussão tenha que ir por aí. Todo mundo quer vir por aí. Como que é seu nome mesmo? Marília. Marília, no meio, assim, você falou que tinha a ver com a peça, e você deu uma chave que eu não ia falar, mas, enfim, não aguentei. Como sair dessa dicotomia, né, a propriedade estatal e a propriedade privada? Você falou ali no meio, é a posse, né, é o uso. Como que a gente vai garantir essa estrutura mínima que o Jean falou, remetendo ao Henrique e tal? É assim, quem usa aquilo? Qual que é o grande absurdo do aluguel? Né? Você ter que pagar uma renda pelo simples fato de você usar um lugar de vivenda. Né? Então, talvez começar a pensar essa dimensão da posse, até conectando um pouco com o que ele falou, né?
Quando a gente deixa de perguntar o que fazer e já está perguntando como fazer, a gente já deu um passo muito importante. E nem aquele 2 para trás, para outro para frente, não. É como fazer, o como. Né? O como eu acho que é uma pergunta importante. E acho que passa por isso, pela posse. Acho que a conquista melhor, aí sendo um pouco mais pragmático, objetivo, se garantir não construírem o prédio lá, o resto fica por nossa conta. Né? O fazer, né, a cozinha, a possibilidade do uso das crianças, porque muito do que foi dito aqui, sem querer insistir muito nos 40 dias, existiu ali. A gente virava à noite na vigília ali, dava 7, 8 horas da manhã, vinham umas velhinhas com cachorro, daqui a pouco vinham os jovens casais com criancinha de 2, 3 anos. Né? Eu acho que é isso. Tomar a cidade também tem a ver com isso. Né? É pelo uso, não é por um título. Né? É sempre bom lembrar que se abstraiu tanto a luta por direitos, né? E eu sou bem crítico a isso, mas a gente nunca pode esquecer que a luta pelo direito, antes de mais nada, é a luta pela vida. Tipo, é por viver que está se lutando. Né? O sentido da biopolítica é um pouco esse. Né? É pela vida que está se lutando. Então, é em torno, que vida é essa, como essa vida se constitui, tudo isso está por se fazer, está por se inventar. Então, o esgotamento não tem nada a ver com algo negativo. Tem a ver, esgotou tudo isso que está aí. Acho que junho talvez foi o símbolo, né, foi o momento onde acabou. O que tinha de experiência até aqui foi. O que a gente tem que inventar? É isso que a gente está tendo que responder agora.